Vou projetar aqui para vocês, então, a sala de ontem, a continuação da nossa sala de ontem, né? E esse aqui, meninas, é um dos assuntos que mais cai no Enem, né? Pelo menos até esse ano. Esse ano a gente não sabe como é que vai ser, né? Por quê? Porque é sempre uma questão muito polêmica, né? Porque quando eu trabalho com o fim da escravidão na história do Brasil, eu vou fazer um link automaticamente com a questão racial nos dias de hoje, né? Com a questão do preconceito, com a questão do racismo. Então, uma das bases explicativas do racismo brasileiro hoje é a forma como nós tratamos uma parcela da sociedade ao longo de 300 anos, tá? E a gente sabe como é que é a postura do governo atual, né? Então, a gente não sabe se, como é de costume no Enem, será que eles vão trabalhar com a questão étnico-racial ou será que eles não vão trabalhar com a questão étnico-racial? A gente não sabe. Mas o nosso trabalho vai ser feito, a gente vai trabalhar com ela aqui, tá? Então, é importante, antes de começarmos, lembrar vocês, meninas, que o Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão. O último país da América a acabar com a escravidão. Isso demonstra o quanto a nossa economia foi dependente ao longo da história da mão de obra escrava, né? Então, a nossa economia sempre foi muito dependente da mão de obra escrava. A prova disso é que nós fomos a última nação a acabar com a escravidão. E esse processo de fim de escravidão não foi um processo simples, né? Não, hoje vamos acabar com a escravidão, acabou e amanhã não tem mais. Não. Assim como o fim da ditadura militar de 64 a 85, ele foi um processo lento, gradual e seguro, certo? Seguro para quem? Para as elites agrárias brasileiras, para a aristocracia agrária brasileira, tá? Então, tudo começa dentro de uma perspectiva inglesa. A Inglaterra, ao promover a sua revolução industrial, ela vai começar a modificar o costume, a cultura, né, do mundo. E ontem nós tratamos disso, na aula de ontem, né? Por que a cultura industrial inglesa, nascente, ela é antagônica, ela é divergente do sistema escravista brasileiro? Pelo básico, né? Escravo não recebe salário. Se escravo não recebe salário, não compra produto industrializado. Então, é um modelo de trabalho que não serve para a Inglaterra, para a indústria inglesa. Ele precisa ser substituído por um novo modelo de trabalho, que é o trabalho assalariado. Perfeito? Onde as pessoas têm liberdade de comprar produtos com o seu próprio salário. Então, o Brasil continuava sendo um país agrícola, né, agroexportador, um país, como é que a gente chama, de república de bananas, né, dependente, agrícola e agroexportador. Mas a Inglaterra já tinha, né, superado essa economia agroexportadora, né? Já tinha se desenvolvido a sua própria indústria. E a Inglaterra precisa que o mundo se industrialize junto com ela, que o mundo passe a acabar com a escravidão e passe a ter também assalariados, né? Para poder aumentar o seu mercado consumidor, para poder aumentar suas vendas de industrializados. Então, tudo começa com a pressão da Inglaterra, né? E essa pressão vem desde que a família real veio para o Brasil em 1808, essa pressão inglesa já existe. Só que em 1945, a Inglaterra vai editar uma lei chamada Lei Bill-Alberding. Lei Bill-Alberding, 1945, onde a Inglaterra, a rainha dos mares, a maior potência marítima do século XIX, vai dizer, olha, se nós pegarmos embarcações negreiras, né, de embarcações de escravos no Oceano Atlântico, fazendo comércio de escravos, nós vamos prender os donos das embarcações. Nós vamos, então, fazer uma intervenção nessa embarcação, nós vamos libertar os escravos e nós vamos prender os donos dessas embarcações e seus responsáveis. Então, a Inglaterra está colocando o quê? Toda a sua marinha, toda a sua potência marítima para vigiar os mares, para dizer que não pode mais ter escravidão. Tá? 5 anos depois, o Brasil vai editar uma lei interna que na realidade é igual à Lei Bill-Alberding. Ela vai proibir o tráfico internacional, transatlântico de escravos para o Brasil. Então, na verdade, a Lei Eusébio de Queiroz é a primeira lei brasileira, né, no processo de abolição. Ela é uma cópia da Lei Bill-Alberding, só que é a versão brasileira.
E aí, por que ocorre isso? É o que a gente chama de leis para inglês ver. Já ouviram falar desse termo, né, Raina? O que são as leis para inglês ver? Não, são leis que na prática não servem para nada, elas não funcionam. É por inglês ver e achar que a gente está fazendo o que eles querem que seja feito. É uma lei que a gente faz para agradar a Inglaterra e o comércio inglês, mas não de que isso de fato vai trazer alterações e modificações, né, no processo abolicionista. Agora, o que nós temos que perceber? Que a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o valor de um escravo no Brasil aumenta assustadoramente. Por quê? Porque eles cortam a fonte. Não pode mais trazer da África. Né? Isso não quer dizer que o comércio interno de escravos ele não tenha se intensificado e permanecido por mais tempo. Sim, eu só não posso fazer transatlântico, não posso trazer de fora. E mesmo assim a gente sabe que havia contrabando, né? Eles não deixaram de fazer isso a partir de 1850. Claro, diminui drasticamente a vinda de escravos, diminui, mas continua vindo de forma ilegal, de forma agora clandestina. Tá? E aí o que acontece? Se intensifica um comércio interno entre as províncias, né? Então, se eu tenho muitos escravos no Nordeste, eu começo a migrar e vender eles em São Paulo, para poder, então, atuar na cafeicultura paulista, e aí começa um comércio interno. Além do comércio interno, o aumento do valor do escravo. E aí, quando o valor do escravo aumenta muito, Suelen, isso se torna muito caro para o fazendeiro. Porque o fazendeiro tem como mão de obra o escravo, mas o escravo está muito caro. Então, essa agricultura vai ficar mais cara também, porque a mão de obra vai ficar mais cara. Então, começa a se pensar alternativas de mão de obra para poder paulatinamente, sistematicamente, substituir o antigo modelo de escravidão, de mão de obra escrava, por um novo modelo, que seja mais sustentável. E aí, da onde que nós vamos trazer? Né? Vamos trazer da Itália, vamos trazer da Alemanha, vamos trazer da Polônia, vamos trazer da Europa. Né? Afinal de contas, a Europa já tinha se industrializado. Né? A Europa, após a industrialização da Segunda Revolução Industrial, comentava com vocês ontem, né, Raina? Após a Segunda Revolução Industrial, vai haver um aumento demográfico na Europa, né? Um aumento populacional muito grande na Europa após a Revolução Industrial. Muita gente pobre sobrando, incomodando a Europa. O Brasil precisava substituir a mão de obra, né? Escravo pela mão de obra assalariada. Havia uma carga de preconceito, inclusive pseudocientífico, né? Que dizia que o negro era inferior ao branco. Então, né, eu vou fazer uma aliança com os países europeus e vou dizer, não, tragam os europeus pobres para cá, porque a gente quer branquear a sociedade brasileira. É feio, é muito feio, mas essa é a realidade. Esse é o fato da história do Brasil. Tá? E aí, então, a Lei Eusébio de Queiroz, isso para mim é o mais importante, vocês perceberem as consequências da Lei Eusébio de Queiroz, que é o aumento do valor do escravo e uma intensificação do comércio interno. Tá? 1871, vai ser feita, então, a Lei do Ventre Livre. Todos os escravos nascidos a partir dessa data eram considerados livres. Percebam que eu coloquei livres ali entre aspas, né? Não tem como uma criança recém-nascida sair pelas ruas como livre, né? Ela tem que ficar sob a tutela da mãe, no mínimo até os 7, 8 anos de idade. Então, ela vai continuar na condição de escravo após o nascimento. Então, é por isso que a gente vai chamar de leis para inglês ver. Uma lei que não funciona na prática, ela não tem serventia, ela não serve para nada, é só para contentar o desejo da Inglaterra, né? Bom, então essa criança que nasce, né, pela lei do ventre livre, ela é considerada escrava até os 8 anos. A partir dos 8 anos, existem duas possibilidades. O governo brasileiro paga uma indenização para o dono desse escravo de 8 anos, e esse escravo de 8 anos é libertado imediatamente. Né? Ou uma segunda opção. Esse escravo de 8 anos vai trabalhar até os 21 para o patrão. Depois que ele trabalha até os 21, ele é considerado liberto. Tá? Gente, vocês já viram o governo brasileiro pagando indenização assim, ela vão ter? Não existe isso. Não existe isso. Né? E aí, então, vamos pensar que não vai pagar indenização para ninguém. Então, na verdade, só um caminho, que é ser escravo até os 21. Mas eu quero for escravo até os 21. Qual é a condição que ele vai ter após isso? Nenhuma. A expectativa de vida
era de 28, 27 anos. A expectativa de vida do escravo era de 27, 28 anos. Então, é uma lei que não serve para nada. Né? É só para dizer para a Inglaterra que eu estou tentando fazer o que é ideal, mas não estou fazendo. Aí vem a lei do Barão de Cotengipe, né? A lei dos sexagenários. E a lei dos sexagenários chega a ser uma vergonha maior, né? Porque a expectativa do escravo é de 29, 28 anos. Todos os escravos a partir de 60 anos são considerados libertos. Como assim? Agora o escravo que chegou aos 60 anos, né? Pouquíssimos escravos. E outra, o cara passou 60 anos na condição de escravo. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai ter um pensamento, uma cultura de pensamento? Será que ele tem alguma condição de viver a partir dos 60 anos como liberto? Não, ele vai continuar na mesma condição. Tá? E aí, em 1888, né, mais precisamente no dia 13 de maio de 1988, essa é uma data que a gente tem que saber como brasileiro, viu, gente? Eu sempre digo isso para os alunos, é uma questão de responsabilidade, né, social e cultural do brasileiro saber a data do fim da escravidão. E é simples, né? É 1888, é uma sequência de 3 oitos, certo? Tentem pensar na cabeça de vocês que esses 3 oitos são correntes. As correntes que amarram os escravos e que mantêm os escravos na condição de escravidão. Essas correntes foram quebradas em 1888. Então, sempre leva em consideração os 3 oitos como se fossem correntes, certo? Agora, qual que é o problema disso? Quem é que vai fiscalizar se a lei está sendo aplicada ou não está sendo aplicada? Ninguém. Se hoje, nos dias atuais, a gente encontra fazenda no Pará, no Mato Grosso, em várias regiões do Brasil, onde a Polícia Federal abre a fazenda, invade a fazenda e descobre um monte de gente em trabalho análogo à escravidão, né? Que faz uma analogia à escravidão, ou seja, é parecido com a escravidão. Imagina logo após 1888, se hoje não tem fiscalização plena e encontra esse trabalho escravo, imagina aquela época. Então, não quer dizer que eu assinei a carta, né? Na verdade, a princesa Isabel assinou a carta, né? Porque o pai dela estava viajando, assinou a carta, acabou com a escravidão, no outro dia não tem mais escravos. Não! A gente vai passar ainda uns 10 anos tendo trabalho escravo, mas sem ninguém fiscalizar, obviamente. Né? Agora, o pior disso tudo é não houve um projeto político brasileiro para reinserção dessa parcela da população na sociedade. Então, simplesmente liberta os escravos e foda-se, cada um faz o que quer. Né? Digo, não, mas é uma parcela da sociedade que foi excluída, que não teve estudo, que não teve condições. Agora que acabou com a escravidão, vamos fazer um projeto político para, né, igualar os grupos étnicos, né, igualar um pouco. Não houve um projeto político. Muito pelo contrário. Há um processo de marginalização do escravo a partir de 1888. Por quê? Porque o escravo é inferior, o escravo não é digno, o escravo tem 300 anos de escravidão. Então, se paga uma miséria para o trabalho assalariado do escravo, enquanto para o europeu se paga muito mais. Então, há um processo de marginalização. É uma parcela que só vai ter acesso a tipos de serviço que são serviços menos qualificados, digamos assim, né? Com salários mais baixos. E aí nós vemos desde 1888 até os dias de hoje, com essa parcela da população ainda condicionada aos trabalhos menos qualificados, aos trabalhos com menores salários. Então, esses grupos humanos, né, os negros, eles começam a viver isolados, começam a viver em regiões próprias. Né? Então, isso acaba criando o que a gente chama hoje, né, de desigualdade étnico-racial, que ela é muito forte. Apesar do vice-presidente da República em cadeia internacional, né, de televisão, dizer não existe racismo no Brasil, isso é uma tapa na cara do povo brasileiro, isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Ora, o Brasil não tem racismo, que isso? Aí tu imagina todos aqueles grupos que vêm lutando há anos pelo povo negro e pela inserção do povo negro na sociedade, pela maior igualdade do povo negro. E o vice-presidente, quando fala uma coisa dessas, ele vai prejudicar a luta por maior igualdade social, por maior igualdade racial. Então, a gente tem que não esconder os nossos problemas. Né? A psicóloga sempre diz isso, não finge que o problema não existe, porque o problema não vai deixar de existir tu fingindo que ele não existe. Tu tem que enfrentar ele, tu tem que lidar com ele, tem que trabalhar com ele. E eu acho que esses...
esses revisionistas, eles têm muito disso, né? De tentar esconder, né? De não, não é verdade, não existiu isso, não existe aquilo, para tentar, tipo, anular o problema, mas ele não vai acabar. Fala, Su. Tipo, se eles tivessem feito alguma coisa na época, tipo, algum projeto, será que seria diferente? Eu acredito que a desigualdade ainda existiria, viu, Suelen? Mas eu tenho certeza que ela seria muito menor do que ela é hoje. Tá? Então eu posso te afirmar assim, ó, eu tenho, claro, a história não gosta muito disso, né? Mas eu posso te afirmar com veemência, assim, com propriedade, né? A desigualdade hoje não seria nula, né? Não seria inexistente, mas ela seria muito menor do que ela existe hoje, né? E ela é institucionalizada, né? Ela é muito forte, tá? Tranquilo, meninas. Então, novamente reforçando para vocês, obrigado pela pergunta, Su. Tá? Vamos interagir aí e deixar claro para vocês que é a última nação da América a acabar com a escravidão. E essa lei Eusébio de Queiroz, de 1850, vem junto com a lei de terras de 1850, que é uma lei que sempre cai nos vestibulares também, o Enem também sempre traz, né? Sempre teve questões aí relacionadas à lei de terras, que é uma tentativa de disponibilizar as terras brasileiras apenas para a iniciativa privada, apenas para os ricos fazendeiros, e não para as camadas pobres. Certo? Então, eu preciso evitar que a população negra liberta tenha acesso à terra, porque a terra é da aristocracia, do branco. Né? Então, eu preciso afastar a propriedade da terra dos setores populares, dos negros, dos pobres. Como é que eu vou fazer isso? Dizendo que as terras não podem mais ser distribuídas, que as terras não podem mais ser dadas, como o governo português fazia lá no início do período colonial, que a gente chama de Seis Marias, né? As Seis Marias, as doações, né? Claro que os portugueses naquela época do período colonial doavam para fidalgos, né? Filhos de algo, pessoas ricas. Agora, essa lógica de doação de terra, ela para. Por quê? Porque o negro está ficando liberto, está sendo liberto em massa, né? E aí, então, eu tenho que garantir que os negros e os pobres não vão ter acesso a essa terra. Então, a terra não pode mais ser distribuída, doada, só pode ser vendida. Né? E aí está escrito aqui, né? E registrá-las em cartório. Aí já viram falar de grilagem, né? Sabe o que é grilagem? Sabe o que é grilagem, né? Sabe por que se chama grilagem? Eles botavam um documento do cartório dentro de uma caixa com um grilo, um bicho grilo, e deixavam algumas horas. O grilo solta uma substância que envelhece o papel. E aí tu leva o papel para o cartório e ele parece original, envelhecido. Por isso que se chama grilagem, tá? Gente, isso aqui é uma das coisas mais sérias da questão agrária brasileira, tá? Eu tenho um grande fazendeiro, e os grandes fazendeiros brasileiros, historicamente, eles são coronéis, né? Eles têm milícia, eles têm um poder local muito grande. E esses coronéis usam esse poder para tomar as terras dos menores. Então, esse grande fazendeiro pega a sua milícia, o seu exército, invade a terra de um proprietário pequenininho, né, que tem a família se sustentando com um pequeno pedaço de terra, e dizer, pode vazar daqui. E ele toma as terras. Depois que ele toma as terras, ele precisa oficializar ou registrar essas terras como dele, porque ele invadiu, né? Aí ele paga uma grana para o cara do cartório na cidade, o cara do cartório faz todo o aparato burocrático para legalizar aquela terra invadida. Né? E eles forjam documentos falsos para dizer que aquelas terras pertencem ao coronel que pegou elas à força. Isso é grilagem. Isso ocorre mais do que vocês imaginam no Brasil até os dias de hoje, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas aí, né? Em 1850 foi decretada, então, a Lei de Terras, que estabelecia, entre outras coisas, que o governo não poderia mais doar terras, somente vendê-las, e que os proprietários deveriam registrá-las em cartório. Com essa lei, os pobres e os negros foram praticamente impedidos de ter acesso à terra. Essa é a grande questão da Lei de Terras. Perfeito? E o processo de imigração, né? Aí nós temos a Suelen e a Raina, que são descendentes de italianas, né? Bem italianas, né, meninas? Assim como minha esposa que está aqui no meu lado, bem italiana, né? Mais italiana que os italianos que moram na Itália hoje, né? À medida que os escravos se tornavam cada vez mais caros, os fazendeiros paulistas passaram a estimular a imigração, né, de mão de obra livre e branca, porque o branco era considerado superior ao negro. Vieram pessoas de 60 países do mundo, mas principalmente da Europa e principalmente da Itália.
né? Claro que a comunidade alemã é grande, polonesa é grande. Agora, a grande número de imigrantes são italianos, tá? O pioneiro foi o senador Vergueiro, que fracassou na sua primeira tentativa de montar uma parceria para a migração dos italianos e dos europeus para o Brasil, pois quis tratar o imigrante como um escravo, né? Agora tu pensa, vou tratar o imigrante que vem da Itália como escravo? Vamos pensar que esse trabalhador italiano, ele já passou, esse trabalhador europeu que vem, ele já passou por Revolução Francesa, ele já passou por Revolução de 1830, ele já passou por Revolução de 1848, ele já passou pela unificação da Itália e o nacionalismo. Então, esse trabalhador italiano, ele é um trabalhador que vem com consciência. É um trabalhador que vem com um certo nível de estudo, que já tem acesso às teorias marxistas, né? Os italianos tinham uma teoria chamada anarcossindicalismo, né? Que é uma teoria de esquerda, não é marxista, mas é uma teoria de esquerda chamada anarcossindicalismo. Aí, então, tu pega esse italiano, esse europeu que vem da Europa, né? Com maior consciência, maior grau de estudo e maior grau de politização, chega no Brasil e tu diz que o cara vai ser escravo. Eu disse, não, escravo eu não vou ser, meu querido. E por isso que não deu certo o projeto do senador Vergueiro no primeiro momento, tá? Ele criou um sistema de parcerias que foi adotado a partir de 1874. Uma parceria entre o governo brasileiro e uma parceria entre o governo italiano, tá? Não deu certo essa parceria, porque nem o governo italiano, nem o governo brasileiro queriam pagar para essa gente toda vir para cá. Não queriam gastar dinheiro para os italianos virem. O que acaba acontecendo? Os cafeicultores paulistas que tinham dinheiro acumulado vão começar a pessoalmente, de forma privada, a financiar essas viagens. Porque no oeste de São Paulo, como nós vimos na aula de ontem, há uma modernização na produção cafeeira. Né? E quando eu digo em modernização da produção cafeeira, eu estou dizendo que estou deixando de lado a mão de obra escrava e eu estou trazendo uma mão de obra assalariada. O italiano, o europeu. Né? Então, é do interesse do paulista essa mão de obra para produção mais modernizada, é do interesse dele. Ele tem dinheiro acumulado. Então, se o sistema de parceria não deu muito certo, quem vai passar a financiar são os paulistas. Tá? E eles colocavam uma condição ainda, né? Já que eu estou pagando a tua vinda para o Brasil, tu vai ter que trabalhar uns anos para mim. Só que eles não conseguiam garantir que os italianos ficassem trabalhando tempo suficiente para pagar suas despesas de vinda para cá, justamente porque o europeu tem uma consciência social politizada maior, né, do que os escravos, que estavam sempre marginalizados e excluídos das escolas e de qualquer sistema político ideológico, tá? Outros fazendeiros passaram a custear as despesas com imigrantes, entretanto, os imigrantes deveriam pagá-la com trabalho, tá? Isso também não deu certo, pois os imigrantes estavam sempre devendo. Por fim, a partir de 1870, o governo paulista passou a custear esta migração. Por quê? Porque São Paulo tinha dinheiro para custear essa migração. Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Vamos lá, então, Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que deveria ser a guerra contra o Paraguai, não guerra do Paraguai, né? A guerra contra o Paraguai também é chamada de Guerra da Tríplice Aliança, Guerra da Tríplice Aliança. E eu vou começar com vocês, meninas, com a discussão mais interessante em torno da Guerra do Paraguai. Existe uma divisão de águas dentro da historiografia no que trata a Guerra do Paraguai. Tá? Até ali a década de 90, havia uma teoria histórica de que a Inglaterra queria prejudicar o Paraguai. Por quê? Por que a Inglaterra teria, nessa versão histórica da década de 90, que o Paraguai, né, que a Inglaterra queria prejudicar o Paraguai? Porque o Paraguai tinha um modelo econômico de desenvolvimento industrial, o único da América, diga-se de passagem. Estava praticando esse modelo. Tá? Bom, segundo esses teóricos, esses historiadores da década de 90, né, a Inglaterra viu no desenvolvimento industrial paraguaio uma concorrência com a indústria inglesa, um empecilho à indústria inglesa. Né? E aí, então, teria a Inglaterra o interesse de destruir o Paraguai para, consequentemente, destruir a concorrência da indústria paraguaia que ela faria com a indústria inglesa.
Tá? Esta teoria, que se desenvolve até a década de 90, ela não é mais utilizada, certo? Hoje nós temos grupos de historiadores que têm uma outra metodologia de estudo e de compreensão da Guerra do Paraguai, onde se deixa de lado essa ideia de que a Inglaterra queria prejudicar o Paraguai. Agora vamos pensar o porquê que esses historiadores modernos vão diluir essa ideia, Suelen e Raina. Olha só que interessante. Será que esta indústria paraguaia nascente, ou seja, indústria paraguaia nascente, ela tem condições de concorrer com uma indústria inglesa consolidada? Não tem. Então não há interesse da Inglaterra em destruir o Paraguai. O Paraguai é mercado consumidor. Para a Inglaterra, o Paraguai é bom. E outra, essa indústria nascente, ela é incipiente, ela é insuficiente, ela não tem condições de concorrer com a indústria inglesa. Então isso é uma bobagem, segundo os historiadores mais modernos. Certo? Gente, no século XIX, a Inglaterra tinha posses na América, na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, até no extremo sul do globo terrestre, lá no... Como é que é o nome do continente lá? Agora me perdi, galera. Fica a primeira dica do dia, não usem drogas. Continente bem no extremo sul do globo, Antártida, não é isso? Antártida. Até na Antártida, a Inglaterra tinha posse no século XIX. Então, tu pensa que a Inglaterra é a maior potência do século XIX, é o maior império já construído na face da Terra. Será que ela realmente estava preocupada com o Paraguai nascente? Duvido. Tá? Então, esta nova linha vai dizer o seguinte, é uma disputa regional. É uma disputa regional entre as potências regionais. E quem são as potências regionais? Brasil, Argentina e o Paraguai. Ah, mas e o Uruguai, Rafa? O Uruguai não era uma potência. E o Uruguai continua não sendo uma potência econômica local. Agora, o Brasil e a Argentina estavam concorrendo com o Paraguai. Tem uma linha de historiadores que ainda vai além, que não é só uma disputa local, mas é que é uma tentativa do Brasil e da Argentina de submeter o Paraguai, de diminuir o Paraguai. Porque, na verdade, então, não seria o interesse da Inglaterra, mas seria o interesse do Brasil e da Argentina, que estariam com medo do desenvolvimento paraguaio. Certo? Meninas, ficou claro o que eu quis dizer para vocês? Essa discussão historiográfica, que é uma discussão mais teórica, ficou clara para vocês? Então, vocês vão levar para a prova a ideia de que a Inglaterra não tem participação na Guerra do Paraguai. Tem participação no sentido de que emprestou dinheiro, vendeu armamento. Mas, ao mesmo tempo que vendia e emprestava dinheiro, a Inglaterra não queria a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai era um problema para a Inglaterra. A Inglaterra queria que os países, em vez de fazer guerra, que os países estivessem comprando seus produtos, não fazendo guerra. Né? Uma guerra, as pessoas se matam. As pessoas se matando, as pessoas deixam de comprar, porque morreram, obviamente. Né? Então, guerra não vai fazer bem para a Inglaterra, né? É que nem os caras hoje dizendo que a China injeta não sei o que nas pessoas, que a China quer matar o mundo inteiro. Eu digo, gente, não tem lógica nenhuma. A China é a maior indústria do mundo. Por que a China vai querer que as pessoas morram, né? A China quer que as pessoas vivam para comprar os seus produtos chineses, né? Então não é uma lógica assim completamente invertida. E essa guerra começou no Uruguai. O Uruguai, gente, sempre teve uma divisão muito polarizada, a Argentina e o Rio Grande do Sul. Então, olhem só que interessante, a nossa característica política gaúcha é muito mais parecida com os países platinos, que estão aí na bacia do Prata, né, do que com o Brasil. Nós temos uma característica política muito mais platina do que uma característica política brasileira. Querem que eu prove isso para vocês? Qual que é a maior rivalidade do futebol brasileiro? Grêmio e Inter. Deu para entender? Eu tenho, por exemplo, vai acabar, daqui a pouco vai acabar a aula, tá, gente? Aí eu retomo no mesmo link com vocês, beleza? Aí vai acontecer o seguinte, ó. Nós temos lenço vermelho e lenço branco. Eu sou Grêmio, eu sou Inter. Ou eu sou lenço branco, ou eu sou lenço vermelho. Ou eu sou farrapo, ou eu sou caramuru, ou eu sou imperial. Então, o Brasil sempre foi dividido e dicotomizado em dois grupos, né? Como é que é a política no Uruguai? A política do Uruguai é dividida em dois partidos, o branco e o colorado. Na Argentina também, dois partidos. Então, a nossa característica de sempre ter dois grupos, ela é muito mais forte do que o resto do Brasil, que são sempre mais grupos. Tá? Então, a característica política gaúcha é sempre de polarização.
né? Ou eu sou PT ou sou anti-PT. Né? Ou eu sou do Bolsonaro ou sou anti-Bolsonaro. Então isso é muito mais forte no Rio Grande do Sul, essa polarização. E nós, gaúchos, aprendemos com o Uruguai e com a Argentina, com a cultura local, né, que a gente divide com o Paraguai e a Argentina. Comecei a gravar agora. Raina, não fala palavrão, né? Por favor. Vou projetar aqui, então, nossa Guerra do Paraguai, para nós darmos continuidade. Meninas, então, o Paraguai tinha um ditador chamado Francisco Solano Lopes. O Francisco Solano Lopes foi estudar na Europa, né? E estudou na Europa, foi estudar na Prússia, que era o país que mais tinha desenvolvimento militar no mundo. E ele, quando volta para o Paraguai, se torna ditador do Paraguai. E ele vai querer aplicar tudo que ele aprendeu na Europa no Paraguai. Ou seja, vai querer desenvolver um exército bem treinado, bem desenvolvido, né? Ele chegou a ter ali, antes da Guerra do Paraguai, formar um exército de 60 mil soldados. Gente, 60 mil soldados para um país da América do Sul era muito soldado. Ele mandou confiscar todo o ferro existente no Paraguai, né? Se tinha um banco de ferro em casa com madeira, ele tinha que mandava o Estado recolher o ferro, tudo para produzir arma. E também o processo de industrialização europeia. Ele percebeu que a Europa industrializada era a Europa potente, a Europa forte. E que se ele quisesse um Paraguai forte, potente, além do exército forte, ele precisava de industrialização. E ele chega a promover um processo industrializante, sim, né? Ele acaba avançando bastante nesse processo industrializante, só que ele acaba se tornando um empecilho para as outras potências regionais, o Brasil e a Argentina. Então, o que vai acontecer? O Francisco Solano Lopes vai fazer uma aliança com o Partido Blanco no Uruguai. Só que este Partido Blanco era contra o governo brasileiro e era contra o governo argentino. E aí o que vai acontecer? O Partido Colorado vai acabar se unindo com o governo brasileiro e com o governo argentino para tentar prejudicar o governo, o Partido dos Blancos lá no Uruguai. E a partir dessa treta, né, dessa divergência entre blancos e colorados no Uruguai, é que nasce a Guerra do Paraguai. Agora, o Paraguai tem uma dificuldade, né, meninas? Eles não têm acesso ao mar. Por quê? Porque eles têm uma parte do Chile e a Bolívia que não permitem eles terem acesso ao mar. E ter acesso ao mar para uma nação que estava desenvolvendo indústria era essencial, essencial. Então, eles começam a usar a bacia do Rio do Prata para poder ter escoamento para o mar. E aí, uma certa feita, o governo brasileiro e o governo argentino resolvem trancar as portas da Bacia do Prata para o Francisco Solano Lopes, obviamente, para prejudicar a economia do Francisco Solano Lopes, porque temiam esse desenvolvimento industrial, né, do Francisco Solano Lopes. E o Francisco Solano Lopes, quando tem a Bacia do Prata trancada para suas embarcações, isso vai podar seu desenvolvimento industrial. E aí o Francisco Solano Lopes começa a atacar embarcações brasileiras e atacar embarcações argentinas. E aí vai declarar guerra de uma vez só aos 3 países. Né? Vai declarar guerra ao Uruguai, vai declarar guerra à Argentina e vai declarar guerra ao Brasil ao mesmo tempo. Né? Por sua vez, a Argentina, o Brasil e o Uruguai vão formar uma tríplice aliança, né? Um acordo de aliança militar. E olha o detalhe, Brasil e Argentina sempre foram inimigos na região, né? Desde o período colonial. Agora eles têm interesse em comum, destruir as intenções de desenvolvimento de Francisco Solano Lopes no Paraguai. E ocorre aí, então, a partir de 1863, a Guerra do Paraguai, e ela se estende até 1870. Certo? Ela foi o maior conflito da América do Sul no século XIX, o maior conflito da América do Sul. Eu só não posso colocar na conta do maior conflito da América do século XIX, porque a Guerra de Secessão norte-americana foi maior, também na década de 60, né? Do século XIX. Né? Lá nos Estados Unidos, a guerra entre Norte e Sul, que a gente chama de Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão, houve uma utilização de aparato tecnológico de guerra muito maior do que foi utilizado na Guerra do Paraguai. Tá? Após muito desentendimento, o Brasil, Argentina e Uruguai se uniram para invadir o Paraguai em 1965. Esse conflito acaba, então, em 1870, com a destruição completa do Paraguai. 50% da população foi dizimada. Né? Quem sobrou foi basicamente mulheres, crianças e idosos. Todos os homens adultos praticamente foram mortos nessa Guerra do Paraguai. A economia foi destruída.
né? Houve uma intervenção internacional no Paraguai posterior a isso. E o resultado é o Paraguai hoje. Quem é o Paraguai hoje? O Paraguai é um paraíso fiscal, né? O Paraguai é um lugar onde as pessoas vão para comprar muamba, porque é zona franca, é zona onde não há impostos, né? Então, o Paraguai basicamente vive disso. A população indígena é muito maior que a população de outros grupos étnicos, né? Porque foi a população que sobrou após a Guerra do Paraguai. Então, nós brasileiros somos responsáveis pela destruição do Paraguai e pela situação em que o Paraguai se encontra nos dias atuais. E isso, para mim, é importante ressaltar. Tá? Vamos lá, meninas, continuando. Nas últimas décadas, entretanto, novos estudos apontam que a Guerra do Paraguai como um fruto de disputas pela hegemonia na região do continente. Foi a discussão que eu estabeleci com vocês no início desta temática chamada Guerra do Paraguai, né? Tira-se agora a interferência inglesa, né? Tira-se agora, deixa de lado agora, né, a suposta intenção inglesa de destruir o Paraguai e coloca a conta nas disputas regionais. Esse estudo foi apresentado no livro A Maldita Guerra, de Francisco Doratiotto, após um grande levantamento de documentos diplomáticos da época. Tá? Então, é a historiografia constantemente se refazendo, né? Se desmentindo e se reescrevendo a história. Então, isso que para mim é o melhor da história, né? A gente está sempre reescrevendo, sempre refazendo a história. Fim do Império Brasileiro, nós temos então a questão militar, a questão religiosa e a questão abolicionista. Isso aqui, gente, é uma nomenclatura muito tradicional, muito antiga, mas que os vestibulares e o Enem ainda comportam, tá? Então, nós temos que pensar o seguinte, meninas, o Dom Pedro II, que era o chefe máximo do Segundo Império, ele estava num banquinho. Ele estava em cima de um banquinho, que eu vou chamar de banquinho do poder. Banquinho do poder. E esse banquinho do poder tinha 3 pernas. Cada uma das pernas que sustentava, né, e mantinha a engenharia desse banquinho do poder, eu vou chamar então, primeiro, exército, primeiro perninha é o exército, segunda perninha, aristocracia agrária, e a terceira perninha, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esses são os 3 grandes setores da sociedade brasileira que têm força para sustentar o poder do imperador e manter o imperador como político legítimo do Brasil. O exército, pelo óbvio, né? O exército porque anda armado, tem o poder das armas. A aristocracia agrária porque possui o poder econômico, o poder da economia, cafeicultora. E a Igreja Católica Apostólica Romana possui o poder político e ideológico. Então, a gente vai colocar que quem sustenta o poder do imperador são esses 3 setores. Agora, por que cada um desses setores resolveu tirar a seu apoio do Dom Pedro II? Por que esses setores resolveram dizer, não, nós não vamos mais ser uma perna desse banquinho, nós não vamos mais ser os sustentáculos desse governo, desse teu governo. Vamos começar com a questão militar. Os militares, nesse período do fim do Império, os militares estavam muito fortalecidos, muito fortes. Por que os militares estavam fortalecidos? Por 2 coisas. Primeira, Guerra do Paraguai. Quem mais contribuiu para a vitória final, né, da Tríplice Aliança contra o Paraguai foi o Brasil. O Brasil teve uma contribuição mais efetiva. Então, o exército e o generalato brasileiro sai da Guerra do Paraguai como? Com o peito estufado. Eu que ganhei essa porcaria dessa guerra, nós, o exército brasileiro, então ele sai fortalecido, né? Mais dinheiro estava sendo investido no exército brasileiro, até para o exército brasileiro poder participar da Guerra do Paraguai. Então, o exército sai fortalecido, né? Além da Guerra do Paraguai, que fortaleceu o exército, nós temos também uma teoria europeia chamada teoria do positivismo. Foi desenvolvida por um teórico francês chamado Auguste Comte, um matemático e teórico francês chamado Auguste Comte. Essa teoria, gente, ela se simplifica nos ditos da bandeira do Brasil: ordem e progresso. Ordem por base, progresso por fim. Ordem por base, progresso por fim. Segundo a teoria do positivismo do Auguste Comte, uma sociedade só vai progredir, só vai se desenvolver se tiver uma ordem básica. Se tiver desordenada, nada evolui. E quem é que coloca a ordem na sociedade? O exército, que anda armado e que tem o poder das armas. Então,
essa teoria do positivismo vai colocar na conta do exército a importância gigantesca, porque o exército que vai trazer a ordem necessária para o desenvolvimento progressista, certo? Então essa teoria também vai dizer, ó, o exército é importante, né? Agora, haviam restrições para a participação política de militares no governo brasileiro. A Constituição do Império, de 1824, restringia alguns grupos políticos, né, alguns grupos militares que poderiam ou não poderiam participar da política. E aí os militares começam a perguntar, mas como assim? Se nós estamos fortalecidos com a Guerra do Paraguai e temos uma teoria positivista que nos coloca como o setor mais importante da sociedade e o governo do Dom Pedro tem restrições para a nossa participação política, está errado, Dom Pedro. Nós também queremos participar da política brasileira. Então, por esse motivo, nós vamos nos retirar da base de apoio. Deu para entender? Aí vem a questão religiosa. Havia uma determinação, né, um ponto básico lá na Constituição de 1824, que a gente chama de padroado e beneplácito. Né? O beneplácito e o padroado da Constituição de 1824 vai dizer que o poder político do Estado brasileiro está acima do poder político da Igreja Católica. E que, por sua vez, a Igreja é submissa aos poderes do Estado. E que o Estado vai acatar o que ela quiser, e não o que a Igreja quiser. Perfeito? Aí, gente, no final do século XIX, vem o Papa, eu não me lembro, eu acho que Clemente VII, se eu não me engano, eu já vejo para vocês. O Papa Clemente VII, não tenho certeza, gente, está gravado aqui, tá? Eu já vou pesquisar para vocês, só deixa eu contar a história. Um Papa da época disse, olha, escreveu uma carta encíclica, uma carta papal, dizendo que quem era membro da Igreja Católica não podia fazer parte do grupo da maçonaria. Não podia ser parte da maçonaria. E aí o próprio imperador católico disse, não, eu sou da maçonaria, sou católico. Então, aqui no Brasil, essa lei do Papa e essa regra do Papa não vão valer. Me baseando no beneplácito e na padroeira da Constituição de 24. 2 bispos se revoltaram contra o Dom Pedro e começaram a impedir a entrada de maçons, membros da maçonaria, dentro da Igreja Católica e das missas. O que o Dom Pedro mandou fazer? Mandou prender os bispos. Quando o Dom Pedro II manda prender os bispos, né, por se revoltarem contra a decisão dele, de que essa lei não valeria no Brasil, né, a participação dos maçons na Igreja Católica, o que vai acontecer? A Igreja Católica vai se revoltar contra o imperador. E a Igreja Católica vai dizer, então nós, da Igreja Católica, não vamos mais apoiar o governo do Dom Pedro. Tá? Me deem um segundo aqui, gente, só para me conferir o nome desse Papa, que agora eu fiquei chateado com isso. Rapidinho. Rapidinho, depois eu vou cortar isso aí na minha edição. Deixa eu ver o nome do Papa, gente. Papa Pio IX, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com Clemente VII, tá? Pio IX era um Papa muito conservador, viu, gente? Papa muito conservador. Então, por meio de um sistema, o Império acumulava funções de nomear e sustentar os membros do clero através, né, do sistema de padroado régio, né, e beneplácito régio. Só deixa eu ver aqui, então, durante o segundo reinado, o sistema do padroado instaurou uma grave crise entre o Dom Pedro II e os clérigos católicos brasileiros. Tudo começou em 1864, quando o Papa Pio IX enviou uma bula, né, uma carta encíclica, uma bula papal, que determinava, entre outras coisas, que todos os católicos envolvidos com a prática da maçonaria fossem imediatamente excomungados da Igreja Católica. O anúncio acabou atingido diretamente Dom Pedro II, que integrava os quadros da maçonaria e era católico. Deu para entender também? Então é o Papa Pio IX. Pio IX, tranquilo? Agora, meninas, vamos para a questão abolicionista. Olha só. Rafa, o Império Brasileiro acaba oficialmente em 1889.
mais precisamente no dia 15 de novembro de 1889. Tá? E aí, então, 1889 é um divisor de águas. Antes de 1889, nós éramos um reinado, né? Um reinado, e agora nós somos uma república. Isso quer dizer que o fim do império vai trazer agora uma república como modelo político. Eu estou modificando o sistema político brasileiro, certo? Aí, pergunto para vocês, quando é que foi a abolição da escravatura? 3 correntinhas, 1888. Aí a Suelen olha para o Rafa. Rafa, é uma coincidência? Em 1889, o Brasil muda o sistema político. Um ano antes, o Brasil acabou com a escravidão. Não é uma coincidência. Quem é que sustenta as fazendas brasileiras, que são produtoras da economia brasileira, né? Que são o cerne da produção brasileira? Quem sustenta a produção agrícola brasileira é o escravo. Quem é que acabou com a escravidão? Foi o Império Brasileiro, a filha do Dom Pedro, a pedido dele. Né? Ah, é, Dom Pedro? Tu acabou com a escravidão, tu acabou com a minha mamata. Fazendo uma referência aí ao presidente atual. Acabou com a minha mamata. Né? O escravo que gerava riqueza, a nossa riqueza, agora não tem mais escravo. Então, nós, grandes fazendeiros, estamos chateados com o Dom Pedro II. Nós, da aristocracia agrária, nós, grandes fazendeiros, não vamos mais apoiar o sistema imperial. Perfeito? Então, os elementos que levam à queda e ao fim do Império Brasileiro, do Segundo Império, é o que a gente chama genericamente de questão militar, questão religiosa e questão abolicionista. Deu para entender isso, meninas? Agora, tudo isso vem junto com o que a gente chama de, vou botar bem grande lá em cima, ó, movimento republicano. O movimento político republicano, que ganha força a partir de 1870, ele vai facilitar esse processo de transição do Império para a República. Certo? Gente, o povo brasileiro participou dessa decisão de trocar o sistema político? Não. O povo brasileiro nunca participou de nada. O povo brasileiro sempre teve uma condição de coadjuvante, de quem assiste sem saber o que está acontecendo. E as grandes elites é que fazem as modificações. Então, quem promoveu essa mudança de forma golpista, de forma militar, de forma armada, foram o exército brasileiro. Foi o exército brasileiro que fez isso. Né? E aí, o povo brasileiro só assiste aquilo e diz, bem, não tem escolha, né? Vou ter que aceitar. Então, o povo brasileiro é coadjuvante. E olha só que interessante. O povo não sendo coadjuvante, o povo não participando dessa decisão de mudança política, o novo governo republicano que está nascendo, ele não é tão legítimo assim. Por que ele não é tão legítimo assim? O que significa república, Suelen? Significa res pública, coisa do povo. Então, uma república é um sistema onde há participação popular. Mas para instaurar uma república no Brasil, eu utilizei a participação do povo? Não utilizei. Então é uma república, digamos assim, né? Mais ou menos, certo? Tá faltando uma coisa aqui que eu ia falar para vocês. Então o povo foi coadjuvante, então o povo não legitima o Estado político. E se o povo não legitima, não participou do Estado político que foi criado, não pode ser república, porque a base da república é a participação popular. Então, esses militares, eles vão ter que fazer uma série de elementos ideológicos para poder tornar o novo modelo político legítimo. Para dizer para o povo, aceita o novo modelo político. E o que é esse aparato ideológico criado pelos militares para legitimar o novo sistema político? É a bandeira do Brasil. Eu não posso mais usar a bandeira do Império, vou ter que usar uma nova bandeira. O que eu vou colocar no centro da bandeira do Brasil? A teoria que os militares gostam, né? Positivismo, ordem e progresso. Isso é a prova de que quem fez a bandeira para legitimar o sistema político nascente foram os militares. Eu vou precisar fazer um hino.
Eu vou precisar criar um herói que não existe, mas eu vou ter que criar um herói artificial que vai ser o herói da nova república nascente. E vão botar na conta de quem esse herói? Tiradentes, que morreu 100 anos antes da república nascer. Né? Então o Tiradentes nunca foi um herói que o povo escolheu como herói. Foram os militares que construíram esse herói artificial para poder tornar a república legítima, a bandeira, o hino. Deu para entender isso, meninas? Tranquilo? Ah, só deixa eu pegar aqui uma informação para vocês sobre o movimento republicano e eu encerro, tá? Eu encerro. Meninas, olhem só, o movimento republicano brasileiro, como eu disse para vocês anteriormente, ele foi muito importante para o processo de troca política brasileira, né? De mudança de sistema político, tá? Em 1870, como eu disse para vocês, que quando o movimento republicano ganha força, né, para criticar o sistema imperial, é justamente em 1870 que foi fundado o Clube Republicano. O sentimento republicano ainda era uma ideia vaga na cabeça de alguns elementos mais ou menos intelectualizados das cidades como Rio de Janeiro, onde era a maior concentração urbana do país na época. Em 1870, os republicanos do Rio julgaram suficientemente numerosos para reunir e fundar um partido. No dia 3 de novembro, 30 pessoas, depois de alguns debates em que não houve inteira homogeneidade, né, concordância entre eles, se funda no Rio de Janeiro, né? Então, olha só, 3 de novembro de 1870, né, surge no Rio de Janeiro um movimento republicano com a institucionalização do Clube Republicano, tá? Só um pouquinho de extensão da medida do pensamento. Foi também um manifesto republicano, foi publicado junto com o Clube dos Republicanos, foi publicado um manifesto republicano. Eu estava me confundindo, meninas, com o Manifesto dos Mineiros. O Manifesto dos Mineiros é século XX, é 1942, 1943. Tá? Então, aqui é um Manifesto Republicano de 1870. Então, quer dizer que esse movimento republicano já existe antes de 70. Mas é a partir de 1870 que ele ganha força, com a institucionalização do Clube Republicano do Rio de Janeiro e com um manifesto republicano, assinado por diversos líderes políticos. Perfeito? Vai se agregar junto com a questão militar, com a questão abolicionista e a questão religiosa, para contribuir para o fim do Império e a queda do imperador. Né? E aí o desenho que eu faço para as crianças pequenas lá, ó, coroa do imperador, papapá, puf, o banquinho dele caiu, porque as perninhas dele, né, foram retiradas, e o imperador, puf, caiu. Tá? Então, a partir de 1889, 15 de novembro, nós temos a instituição de um novo sistema político. Na próxima aula eu vou ver com vocês, então, a República Velha, ou a Primeira República. Certo?